No dia 22 de novembro, mais um seminarista de nossa arquidiocese será ordenado diácono. Vamos conhecer agora a caminhada de fé, o testemunho do seminarista Pedro Kaufmann. Fique conosco. Bom, Pedro, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Cúria Metropolitana. Estamos hoje no dia 7 de outubro, aqui fazendo a gravação, dia de Nossa Senhora do Rosário, um dia depois da nomeação do nosso arcebispo Dom Jaime Spengler como cardeal. Seja bem-vindo aqui para a gente fazer esta nossa entrevista, esse nosso bate-papo. Como é que está o teu coração, já faltando aí cerca de 40 dias para a ordenação diaconal? Pois é, então, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado também por este momento para partilhar um pouquinho da história, né? Então, aos poucos a gente vai começando a ficar um pouquinho ansioso, né, para preparar toda essa caminhada até a ordenação. Então, vai ser no dia 22 de novembro, né? Então, já estamos aí às portas, né? Então, acho que vai ser bem interessante este momento também de organizar, né? Até agora, no seminário, a gente vai se preparando para a ordenação, né? Mas agora a gente também tem que correr atrás para organizar. Então, vai ser um momento bem bonito. E Pedro, a tua caminhada começa lá atrás, na infância, com a tua família, né? Fala um pouco qual foi o exemplo, assim, que tu teve dentro da tua casa, de vivência da fé, vivência na igreja, dos sacramentos. Conta um pouquinho esse aspecto para nós. Pois é, lá em casa sempre foi, assim, a família inteira de igreja, né? Então, a gente mora ali meio que todo mundo junto, num terreno do lado do outro, né? Então, em qual cidade? Em Canoas. Em Canoas? Isso, então... Aonde em Canoas? Ali na Rio Branco, no bairro Rio Branco. Pertinho da Imaculada Conceição, né? Então, desde o começo, assim, o pai sempre foi de ir na igreja, né? Foi acólito, coroinha, né? Ajudava bastante o padre ali, catequista, né? E sempre bastante engajado na comunidade, né? Então, ali também, os tios, né? A avó e o vô, que morava todo mundo ali meio junto, eles estavam sempre bem engajados, né? Então, ajudando, participando, com alguma função, né? E, claro, eu nasci, né, e tudo, né? Então, quando a gente está nesse meio, fica muito mais fácil a gente vivenciar a fé, né? E foi isso que aconteceu. Então, com o tempo ali também teve a mudança de pároco, o pai não se deu muito bem, né? Mas logo depois a gente então foi para Nossa Senhora das Graças, né? Também em Canoas, isso. Lá no bairro Nossa Senhora das Graças, né? Então, a gente meio que mudou só o endereço da paróquia, né? Porque continuou ativo, assim, né? Bastante, né? Então, essa vivência de fé da minha família, né? Isso me ajudou bastante a criar em mim também esse gosto pela igreja, né? E eles te levavam na missa, tu participava, tu logo começou a fazer catequese, como é que foi o segmento? Pois é, eu até gosto de falar no testemunho vocacional, né? Que no começo é o pai e a mãe que puxavam minha orelha para ir na missa, né? Mas com o tempo eu comecei a gostar, assim, né? E comecei a meio que puxar eles para a igreja também, quando eles estavam meio que não querendo, né? Então foi bem interessante essa parte, né? Daí, claro, depois segui a vida normal de comunidade, sacramentos, né? Fazendo a primeira comunhão, crisma, né? Grupos de jovens. Então ali foi um momento também de crescimento pessoal, assim, né? Que pelo gosto, né? E pela vivência da comunidade também já busquei os sacramentos com o apoio da família, né? E quando é que passou pela primeira vez o pensamento de ser padre? Não, pois é, assim, desde criança eu nunca tive essa vontade, assim, de ser padre, né? Então a minha vontade era ser, sei lá, bombeiro, policial, aquelas coisas que a gente vê nos filmes. Desde criança, né? né? Exato. Porque para mim o padre era quase que vivendo em cárcere privado, assim, né? Ele ia lá, ficava na casa paroquial, no domingo rezava a missa e voltava para casa paroquial, não fazia mais nada da vida, né? Então, para mim, aquela visão de padre era muito chata, né? Eu não vou, ainda mais não vou nem poder casar, né? Mas daí, como eu falei, né? A minha família começou a se engajar mais lá na paróquia. E o padre também vinha visitar a gente, fazer em algum almoço, Quem alguma que era janta. o padre? O padre Flávio Steffen. Flávio Steffen. É. E daí ele participava lá, ia lá em casa, né? Jantava, almoçava, né? Daí já contava umas piadas, já ajudava o pai e a mãe, assim, em alguma questão mais espiritual, né? Ia dando algumas dicas, ia aconselhando, e eu fui vendo a figura do padre de um jeito diferente, né? Ele era uma pessoa normal, né? Como qualquer um de nós, né? Mas ele tinha esse a mais, né? Esse ser padre, né? Ajudar as pessoas
trazer o Cristo na Eucaristia, nos sacramentos, né? Então, a minha visão começou a ser diferente, né? Então, comecei a gostar mais, né? Então, foi lá por volta de 2010, eu tinha uns 12 anos, né? Que daí surgiu mais essa vontade, né? E a pergunta que fez com que eu discernisse a minha vocação, né? Mas que pode ajudar muitos outros a também discernir a vocação, né? E a pergunta é, por que não ser padre, né? Às vezes a gente coloca tanta certeza no que é mais comum, que é o casamento, né? Não que seja ruim, é também uma vocação e a gente busca a santidade através dessa vocação, né? Mas só porque é comum o casamento, eu não posso pensar em outra coisa, né? Por que não ser padre, né? As gurias, por que não ser freira, irmã, né? Então, a partir dali que meio que eu comecei a perguntar para mim mesmo, né? Fazer esse discernimento. E como é que foi o processo de amadurecer esse pensamento ao longo da juventude? Tu, pelos teus 13, 14, 15 anos, tu estava ali no colégio, fazendo segundo grau, junto com teus amigos. Como é que foi essa etapa? Sim. Eu comecei a fazer os encontros Kairós, né? Que a gente tem aqui. Então, o que é normal, mais ou menos, assim, no currículo de um seminarista, padre, né? É fazer, sei lá, 1, 2 anos de Kairós, né? Para fazer o discernimento. Eu fiz 6 anos de Kairós, né? Então, 6 anos seguidos tu foi participando isso, do Kairós. Já estava ficando até chato. Mas foi muito bom, assim, né? Claro, tem alguns asteriscos nesses 6 anos, né? Eu fiz 3 anos de Kairós e daí eu tive a oportunidade, então, de entrar no ensino médio, né? Então, ali eu fazia o Kairós Júnior na época que tinha, né? E depois o adulto até chegar no ensino médio, né? Eu ia entrar no ensino médio, eu estava meio que decidido, né? Só que naquela época o pai e a mãe conseguiram um emprego no Colégio Espírito Santo, que é do lado da paróquia. Do lado da paróquia, lá Nossa Senhora das Graças, né? E é um colégio bem famoso, assim, pela qualidade do ensino, né? E eu, então, meio que conversando com Deus, né? Eu entendi que eu precisava ter algumas experiências ainda, né? Então, eu decidi fazer o ensino médio fora do seminário, né? Lá no colégio. Então, ali também tive algumas experiências, assim, né? De ir em festinha, de até mesmo discernir mesmo se... A vida namorar, né? Namorar, assim, né? Aquela coisa com as gurias, assim, né? E realmente consegui fazer isso muito bem, né? Até uma questão que eu puxo bastante, né? Para aqueles seminaristas que entraram no seminário sem ter um emprego, né? Eu consegui ter um emprego, né? Então, a pessoa começa a dar mais valor também às coisas que ganha com o suor, né? Isso me ajudou bastante, assim, a ter essa noção, né? De que as coisas não caem do céu, né? E foi muito bom, né? Teve um crescimento bem grande na minha vida e eu consegui discernir mesmo, não, eu quero ser padre, né? Não quero matrimônio, não quero outra coisa, eu quero ser padre, né? E daí, então, depois entrei no seminário, né? No propedêutico. E batido o martelo, vou entrar no seminário. Como é que foi a reação da família à tua decisão? Ali já desde no ensino médio já meio que já tinha decidido, né? E até é interessante que os colegas, assim, o pessoal que era de fora da igreja, eles sempre era com piada, com avacalhação, assim, né? Mas nunca dei bola para isso, né? Mas o pessoal de dentro da igreja começou a apoiar bastante, assim, né? E inclusive a família, né? Então, quando eu falei assim, não, eu vou entrar no seminário, né? A minha família me apoiou bastante, isso ajuda bastante, né? A nossa caminhada. Então, a família, mas ao mesmo tempo eles sempre falavam, né? A gente vai te apoiar no que tu quiser, né? Então, se é para ter um emprego, se é para ter uma esposa, se é para entrar no seminário, a gente vai te apoiar, né? Isso me ajudou bastante, né? E, claro, os amigos de dentro da igreja também, né? Aceitaram, assim, ficaram muito felizes, né? Com a minha decisão. Claro, isso também é uma questão, assim, de tempo, também. é um processo de mudar o pensamento, né? Porque quando a gente fala que vai ser padre, tu não vai casar, né? É a primeira coisa que vem, né? Mas a gente vai mostrando também essa parte um pouco espiritual, né? Do padre, que ele é casado, né? Com a própria igreja, né? Então, tem diversos filhos e esses filhos são espirituais, né? Buscar educar os filhos na fé e em busca da santidade, né? Então, ali já dava para moldar um pouquinho de que não é um grande sacrifício não casar, né? Mas também um jeito de doar a vida, né? A gente publicou uma matéria já contigo em texto, né, que está no site da Arquidiocese, e na entrevista ali tu disseste que um período
marcante, tu fez a ressalva, né, que o mundo sofreu muito em razão da pandemia, a gente sabe toda a tristeza que foi, mas que para ti, espiritualmente, ser seminarista no período da pandemia foi algo muito marcante para ti, né? Eu queria que tu explicasse como é que, o que te marcou mais assim. Uhum. Ali, claro, a gente teve os prós e contras no seminário, né? Quem conhece o seminário de Viamão sabe todo o espaço que a gente tem lá, né? Então, tem quadra de futsal, tem um caminho, uma estrada, assim, né? De, acho que uns 2 quilômetros que a gente consegue caminhar e tudo, né? E a gente ficou fechado como a maioria das pessoas, né? Ficou em casa, né? Não saía para as pastorais, não saía para ir na casa dos pais, né? Então, esse foi sempre o contra, né? A gente sempre reclamava no seminário, né? Reclamava, mas sabendo que não podia por essa questão, né? De sair, assim. Mas a parte boa é que a gente criou esse vínculo de comunidade, né? De fraternidade entre nós, né? E essa parte boa se refletiu na parte espiritual, né? Então, até a gente comentava no seminário, né? Que quando a gente vai para as paróquias no Tríduo Pascal, os seminaristas são os que mais fazem coisas, né? Junto com o padre ali, né? Organiza, vai lá, faz com a equipe, arruma sírio, né? Arruma procissão, não sei o quê, né? Então a gente tem que estar sempre correndo, né? A gente não consegue viver espiritualmente bem, né? O Tríduo Pascal. Só que no seminário a gente conseguiu fazer isso, porque todo mundo já sabia, cada um fez um pouco, né? Então não ficou pesado para ninguém. E a gente viveu aquele Tríduo Pascal como, entre aspas, né, o que as rúbricas pedem, né, no missal, assim, né. Então a gente conseguiu buscar o silêncio, buscar celebrar bem a Páscoa também. Então, cada um fez uma leitura no dia do sábado, assim, né, Sábado Santo. Então foi bem bonito, né. Então foi o melhor Tríduo Pascal que a gente viveu, quer dizer, eu falo por mim, né, mas alguns seminaristas, hoje padres também, partilham isso, né, que foi o melhor Tríduo Pascal, né. Então, isso ajudou a gente a criar esse vínculo de comunidade, mas também criar esse vínculo com Deus também, né? Isso foi bem forte no seminário. Um aspecto também da caminhada dos seminaristas é a pastoral, né? Que no fim de semana, um período fica numa paróquia, depois muda, vai para outra paróquia. Como que esses períodos te ajudaram na caminhada? Foi bem interessante, assim, né? Porque neste meio tempo teve a pandemia, né? Então... mas foi muito bom, né? Então a gente conseguiu, pelo menos a minha turma, né? A gente conseguiu fazer mais ou menos aquilo que o plano pedagógico que era proposto pela formação tinha pra gente, né? Então nos 2 primeiros anos fiz pastoral com mais um seminarista, que é a pastoral paulina, né? Então foi bem interessante essa experiência, né? Tu não vai sozinho, né? Nos primeiros anos de seminário, principalmente, né? Fica um pouco mais envergonhado, um pouco mais, o que eu faço, né? Então ia sempre com um seminarista que está a turma à frente, né? Então foi bem interessante nisso, né? Teve esse apoio, essa vivência, né? E a parte boa, assim, é que cada pastoral, né? Cada paróquia tem um padre diferente, uma mentalidade diferente, onde a gente consegue ter ali o exemplo de o que fazer e o que não fazer, né? Além de ter várias realidades diferentes. Então eu consegui fazer, junto com a minha pastoral do propedêutico, que foi na minha paróquia de origem, né? Passaram por todos os vicariatos, né? Claro, não por todas as paróquias, né? Mas por todos os vicariatos, e deu para ter, assim, uma noção meio que geral de o quão é diferente a arquidiocese, né? Então, tu vai para um centro de Porto Alegre ou tu vai para um interior, são coisas bem diferentes, né? Os vicariatos de Gravataí e Canoas também, né? Então, são realidades diferentes que eu consegui passar, assim, né? Pelo menos ter um gostinho de como é que é, né? Então, isso foi uma grande vivência, assim, na minha fé, né? Na minha vocação, de perceber essas diferenças, né? Que bacana, que bacana. E agora, chegando na parte final, já prestes aí a tua ordenação diaconal, tu tem que escolher um lema para a tua ordenação, né? Eu queria que tu contasse qual que tu escolheu e o motivo por ter feito a escolha desse lema, dessa passagem bíblica especificamente. Eu até usei no convite ali duas situações do diaconato, né? Então, a frase e o lema que eu escolhi, né, é: ai de mim se não anunciar o evangelho, né? Que é esse, vamos dizer assim, esse pilar também do diaconato, né? Da palavra, do serviço ali na missa, né? A proclamação do evangelho, né? Mas não só isso, né? Não só esse serviço litúrgico, né?
mas a vivência do Evangelho, né? Então, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho para as pessoas, mas tem ali nas letras miúdas, né? Se eu não viver o Evangelho também, né? E até relembrando um pouco de São Francisco, que a gente celebrou há pouco tempo, né? Que eu pregue e anuncio o Evangelho, né? E se for preciso que eu use palavras, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? E no convite eu usei uma imagem, né? Um desenho da Santa Ceia, né? O lava-pés, que é esse segundo pilar do diaconato, que é do serviço, né? De servir as pessoas, né? De estar ali junto, de ajudar, de fazer com que eu doe a minha vida, né? Para as pessoas. Então é nesse sentido, né? E agora vai ser ordenado pelo cardeal Spengler, né? Vamos ver. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Bom, Pedro, agora para finalizar nosso bate-papo, eu queria que tu deixasse o convite aí para quem está nos assistindo para a tua ordenação diaconal, dar o serviço completo aí, por favor. Certo. Então, como este ano é só eu, né, serei ordenado, então a gente, junto com os bispos, junto com os formadores, a gente percebeu que na catedral não seria o melhor lugar, né? Então, a gente decidiu por fazer na minha paróquia de origem, que será o primeiro dia da novena de Nossa Senhora das Graças. Então, vai juntar o útil com o agradável, né? Então, será no dia 22 de novembro, na minha paróquia de origem, Nossa Senhora das Graças de Canoas, às 8 da noite. Então, estejam todos muito convidados para estar lá junto, para celebrarmos juntos esta vivência e este momento especial na minha vida, né? Mas também nessa busca pelo sacerdócio, né? Pela ordenação presbiteral do ano que vem, mas também nessa busca da santidade. Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco da tua caminhada de fé, do teu testemunho. Conte sempre aí com as orações do povo da Arquidiocese, com o setor da comunicação, e até lá a tua ordenação no dia 22, né? Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos e acompanhem, compartilhem o nosso vídeo, contando aí a trajetória, a caminhada do seminarista Pedro, nosso futuro diácono.